Graça e paz. Minha esperança é que todos que estão aqui hoje estarão comigo lá no Nova Jerusalém, inclusive aqueles que viajaram. A gente vai tentar passar a mensagem para eles lá, ou no milênio, para eles não perder o que espero que os irmãos não percam. Eu quero dar graças a Deus pelo tremendo privilégio que também tem dado durante esses dias de passar tão desafiante tempo na comunhão de irmãos que amam ao mesmo Senhor, com quem passaremos a eternidade, e que amam esse mundo cheio de buracos negros, que precisam de luz, precisam do Evangelho. O livro O Cristianismo Bíblico da Perspectiva Africana está em São Paulo e não em Águas Lindóia. Portanto, você ainda vai ganhar esse livro. É só passar lá no Kairos, naquele instante, deixar o nome e endereço e o compromisso que eu faço com os irmãos, se eu puder ler esse endereço, porque algumas vezes chega endereço que não dá para decifrar, só com o anjo da guarda que dá para decifrar, mas se puder decifrar, os irmãos vão receber, e se o correio não entrar em greve permanente, claro, isso também é outra possibilidade. A gente espera que esse privilégio de ler e ser abençoado, repassar esse livro para outros, colocar na biblioteca da sua igreja, vai ser uma ajuda, uma bênção. Nós estamos aqui com um livreto de nosso irmão Edno, que tem sido uma ajuda para muita gente. E o que interessa em relação a missões é que as ferramentas que os irmãos vê lá no instante, as ferramentas, são livretos que podem ajudar muito na criação de filhos, evitar tropeços teológicos, doutrinários, e além disso, quando vocês compram aqueles livretos, colocam na sua Bíblia, você está ajudando missões, porque o lucro é para sustentar o trabalho do Senhor transcultural. É uma bênção. Eu também tenho uma incumbência de falar um pouquinho sobre um livro que muito me impactou em 1992. Um livro que trata do véu desvendado, de um certo irmão chamado Schoberg. Esse livro ainda não tem em português, mas Davi Botelho já me mostrou a cópia em inglês e que vai ser produzido e distribuído para todos os irmãos. É um livro sobre o véu que tem coberto nossos olhos e que nós devemos ver como os dois lados da moeda, ou duas linhas, a linha de cima e a linha de baixo. O argumento dele é que toda conclusão, toda totalidade depende daquilo que está investido lá em cima, na linha de cima. E foi um verdadeiro desvendar dos olhos ler aquele livro. Vai ser uma bênção, especialmente se quiser ver novo impulso de missões na sua igreja. Vamos abrir a palavra de Deus nesta manhã para um texto em João capítulo 2. Texto bem curto. Jesus, logo depois de purificar o templo, expulsar os comerciantes, os trapaceiros, os gananciosos. Em versículo 18, então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Isto é, expulsar
aquela gente que tinha autorização do próprio sumo sacerdote e todos os principais líderes da nação. Jesus lhes disse, ou respondeu: destruam esse templo, eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, mas o tempo do qual ele falava era o seu corpo. Vamos orar mais uma vez. Eu sei que os irmãos já oraram hoje. Eu convido que orem de novo. Não porque essa outra oração não valeu, valeu. Mas porque orem por um motivo específico. E eu entendo, olhando para muitas orações na palavra de Deus, que Deus se interessa muito em 2 coisas. Que nós estejamos em harmonia. Que nós não estivéssemos em conflito uns com os outros. Que nós estivéssemos naquele sentimento de amor de um corpo. Dentro do meu corpo há muita harmonia, graças a Deus. Porque não fosse assim, os irmãos não teriam nem paciência para me olhar, muito menos me ouvir. E a segunda coisa, além de harmonia, é de concentrar um pedido, de modo que se Deus responder, a gente vai saber que Ele respondeu. Se eu faço tantos pedidos e tão gerais, que não dá para glorificar a Deus dizendo Ele respondeu a nossa oração. Podemos concordar num pedido? Qual seria esse pedido? Obviamente, o pedido está relacionado com o nosso tema. Que Deus nos mostre uma verdade básica, com suficiente ímpeto, força, para fazer alguma diferença em nossa vida. Nós só mudamos, amados irmãos, não por ter vindo a congressos como esse. Já foi pesquisado demais o que faz com que pessoas mudem. E congresso não faz mudança geral nenhuma. O que faz mudanças, queridos irmãos, é quando uma verdade, antes despercebida ou não conhecida, passa a tornar-se central e motivador em nossa vida. Então eu queria pedir isso. Os irmãos querem isso ou querem outra coisa? Talvez querem prosperidade, querem chegar em casa e encontrar uma carta, uma herança de um tio riquíssimo. Ou querem orar para que Deus revele uma palavra importante, uma mensagem importante para a sua vida. Então podemos orar. Eu vou pronunciar palavras, mas a verdadeira oração é sua. A Bíblia diz que quando nós dizemos o amém, essa palavra de concordância e de desejo intenso que aquilo que está sendo falado se cumpra, então isto se torna uma oração corporativa de todos nós e não apenas algumas palavras pronunciadas para aquele que está na frente. Então eu quero orar e eu peço que os irmãos realmente digam lá no seu coração o amém. Muito obrigado, Pai, que nós estamos aqui. Rogamos, Senhor, que por meio do Espírito Mestre, aquele que foi prometido como outro Paracletos, Consolador, repasse para nós nesta manhã, nesse horário, algo de preciosidade suficiente, de importância suficiente para nós, que mude alguma coisa em nossa vida, para a glória do Teu nome. Mostra a Tua vontade, Senhor, Tua vontade, nada tão importante para nós do que a Tua vontade. E leva-nos desse lugar já sagrado para nós, para cumprir essa vontade nos dias que nos restam. Em nome de Jesus, amém e amém.
Ontem, nós declaramos que nossa tese é que a missão da igreja é uma continuação da missão de Jesus. Me parece que não tem nada mais claro, mais definido do que essa verdade. Nós estamos integralmente envolvidos na missão de Jesus. Jesus veio, como nós vimos ontem, ele veio para revelar a Deus, para mostrar sua glória a cegos, a dar conhecimento do invisível Deus que não fala em voz alta, como eu estou falando. Dar conhecimento dele, para demonstrar para eles a realidade da sua presença aqui no nosso meio. Além disso, a missão de Jesus foi de mostrar o caminho que leva a Deus, na sua própria pessoa. Eu sou o caminho. E dar vida aos condenados. Caminho para os perdidos, revelação para os cegos. Enfim, Jesus veio para mudar a situação desastrosa que o pecado produziu neste mundo. Mas a segunda fase, ou faceta da missão de Jesus, se vê nesse texto que nós acabamos de ler. Destruam este templo, e em 3 dias levantarei outro templo. E João acrescenta, para quem não teria percebido, que Jesus não tratava, não pensava em juntar pedra em cima de pedra, em cima daquele monte que Herodes tinha aplanado, que é enorme, igual a 12 campos de futebol, e construiu outro templo, semelhante àquele de Salomão ou de Herodes, mas que seria um templo vivo, que seria o próprio corpo de Cristo. Essa construção edificaria a minha igreja. Então tem 2 aspectos que estas metáforas templo, corpo, podem transmitir para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, o fato que templos são compostos de pedras. E 1 de Pedro, capítulo 2, apresenta com mais detalhes o que está envolvido na produção, no levantamento deste templo global, um templo que seria o local para todas as nações orarem, porque uma casa de oração é uma casa onde a santidade de Deus se torna presente no meio de pecadores como nós. Portanto, eu queria ler como Pedro entendeu este texto, que Jesus Cristo levantaria no seu próprio corpo um novo templo, após a sua morte vergonhosa na cruz, através da sua ressurreição. Versículo 4 de capítulo 2 de 1 de Pedro. À medida que se aproximam dele a pedra viva, isto, a pedra ressuscitada, rejeitada pelos homens lá na cruz, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo, veja lá a continuação da missão de Jesus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uns tempos atrás recebi uma carta da Índia. O autor da carta, P.K. Delhi, vice-presidente do Instituto Haggai, colocou uma espécie de discurso, uma explicação, que nenhuma entidade, nenhum projeto, nenhuma companhia consegue prosperar se não tiver 3 elementos. 3. E quando eu li esse texto, percebi que ele estava com a verdade. Quais são aqueles elementos? Seja a organização que nos trouxe até aqui, seja a sua igreja local, seja a sua denominação, qualquer que seja a entidade que não tem esses 3 elementos, fatalmente desaparece. Primeiro, identidade. Tem que saber quem somos. Segundo, tem que ter uma missão. Tem que saber por que existimos. Por que existe esta associação? E terceiro, qual é o papel individual de todos os componentes? Eu não lembro quantos anos atrás eu estive entrando numa fábrica nova da Mercedes-Benz. A única vez que eu entrei numa fábrica montadora novinha, perto de Tuscaloosa, Alabama. E lá eu encontrei exatamente esses 3 elementos. Só chegar no pátio, lá estava o emblema, o logo Mercedes-Benz. Todo mundo conhece. Espero que eu não tenha nada com símbolo satânico. Número 2. Logo que entramos lá, percebemos que todo mundo tinha uma missão: fazer carros da melhor qualidade dessa famosa entidade chamada Mercedes-Benz. Quando eu entrei dentro da fábrica como turista, observador, descobri exatamente o que eu já sabia descobrir. Não havia ninguém andando por aí como turista, todo mundo trabalhando, ninguém pensando: o que é meu papel aqui? O que estou fazendo aqui? Todo mundo sabia qual era seu papel. Tal como Jesus Cristo veio com um propósito bem definido, ele veio com identidade, o Filho de Deus, ele veio com uma missão. A igreja absorve, para ser igreja missionária, absorve aquela missão e continua essa missão que Jesus Cristo inaugurou lá na cruz do Calvário e na ressurreição, levantando este novo templo. Qual é a nossa identidade? Temos 4 frases aqui para descrever sua identidade. Não sei qual dessas identidades mais se comunica para o seu coração. Por exemplo, você talvez tenha algum preconceito racial. Aqui você já mudou de raça, você agora é raça eleita. Eleita por Deus. Antes da fundação do mundo, ele já conhecia seu nome. Está tudo aí declarado para você depois ver, chegando lá no céu, dar uma pesquisa lá na biblioteca, lá está seu nome, já escolhido antes da fundação do mundo. Você é uma raça especial. Você nasceu de Deus, eu nasci de Deus. Portanto, somos uma raça que não tem igual no mundo, a não ser entre aqueles que nasceram pelo Espírito Santo. Versículo 9, diz que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio para servir o rei. Então nós somos servidores espirituais, adoradores do rei. Então essa é a nossa identidade como sacerdotes. Logo vivemos no versículo 5 que esse sacerdócio tem o privilégio de oferecer sacrifícios que agradam a Deus. Número 3, nossa identidade de povo, nação santa.
uma etnia entre as milhares de etnias do mundo, uma etnia nova, uma etnia que tem uma cultura, que tem uma linguagem, tem um ajuntamento especial, de maneira que se eu dou uma volta ao mundo inteiro, vou para a China, encontro irmãos que fazem parte dessa mesma etnia, a etnia que foi levantada nesse novo templo. E finalmente um povo exclusivo de Deus, que é uma reflexão sobre a natureza da igreja como noiva de Cristo. É um povo exclusivo da parte de Deus. Essas 4 descrições, então, descrevem nossa identidade. E se você trabalha para uma companhia, e você tem algum orgulho nessa companhia, lembra-se que acima de qualquer companhia neste mundo, nossa identidade como raça eleita, como etnia santa, como povo de exclusão, exclusivamente escolhida por Deus, essa identidade vale mais do que qualquer coisa que nós temos. Quem somos nós? Segundo, qual a missão? Como que nossa missão se liga à missão de Jesus Cristo, que, como pedra viva, nos convida, atrai, como diz João 12, versículo 32, todos a Ele. Nossa missão está na segunda parte do versículo 9, é proclamar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as grandezas daquele que continuou sua missão dentro da igreja missionária. Eu não chamo pessoas das trevas, quem chama é Jesus Cristo. Eis que estou convosco até o fim do século. Até a segunda vinda, quando Jesus, creio eu, vai parar de chamar pessoas a sair das trevas. Nossa responsabilidade, nossa missão é ser propagandistas da grandeza daquele que é nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem havido muitos apelos que não apelam, porque quem chama é o pregador, evangelista, o pastor. Mas como nós ouvimos ontem à noite, e interessantemente, eu estive em Nova York, quando esse irmão George Ferver se converteu. Quer dizer, nossa igreja levava a gente para lá, com ônibus em New Jersey, onde eu pastoreava, para aquelas reuniões lá em Madison Square Garden, quando ele se converteu. Mas quem chamou ele das trevas? Foi Jesus Cristo. A missão, portanto, da igreja não deve se confundir com alguma pressão tipo islâmico, que se você não se converter, você morre. Nós podíamos ganhar muita gente desse jeito. E se nós aliarmos ao exército americano, entrar num país como o Iraque e forçar todo mundo, antes de morrer, a se converter. Mais ou menos uma ideia que os católicos trouxeram aqui para os índios. Não, nós não chamamos as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós proclamamos as grandezas, as virtudes, as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que o livro de Atos apresenta 3 vezes a conversão de Paulo? Porque ele queria que todos nós entendêssemos, que os leitores do livro de Atos entendessem que a coisa lá é o poder de Jesus Cristo para chamar pessoas até tão perdidos como esse fariseu, o apóstolo Paulo. É por isso que oração é fundamental na missão.
É por isso que testemunho, sereis as minhas testemunhas, é fundamental. Que garantia aquele ouvinte lá nas trevas tem de que você tem uma palavra que vem de Deus? Qual é a garantia? Na missão de Jesus foi a ressurreição. Destrua esse templo, em 3 dias levantarei outro. Qual é a garantia? Que pessoas vão lhe escutar e vão querer conhecer esse Senhor. Eu estava perdido, estava num lamaçal do pecado, e Deus me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Ele mudou a minha vida! Como mudou sua vida? Queridos irmãos, isto é nossa missão. Grandezas. Qual é a sua necessidade? Qual é o problema que você tem? Em vez de pregar prosperidade, precisamos pregar a Cristo, as maravilhas dele, aquilo que ele pode fazer em termos de transformação de vida. E não importa onde a gente anda nesse mundo, encontramos pessoas reconhecendo a mudança que o poder de Jesus Cristo teve na sua vida. Logo no livro de Atos encontramos um homem aleijado. Nós não temos dinheiro, nós não temos jeito para lhe dar um emprego, mas o que nós temos, nós te daremos. Em nome de Jesus, no poder de Jesus, levanta e anda. Você quer ver uma igreja missionária? Veja uma igreja que está empolgada com o poder de Jesus, de transformar qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo, e trazê-lo para a sua maravilhosa luz. Agora, o papel de cada um. Qual é minha razão de ser parte deste novo templo? Ser membro deste corpo de Cristo? Que é que Deus, que Jesus quis comigo, ou consigo, quando Ele trouxe você das trevas para fazer parte deste maravilhoso templo, corpo? E a resposta está nessa frase: para oferecer sacrifícios espirituais. Obviamente, sacrifícios que se contrastam com sacrifícios oferecidos no altar do templo em Jerusalém, que fazia aquele cheiro de carne sendo queimada em cima daquele altar. Nossos sacrifícios são de natureza espiritual. Tem sua origem no Espírito na sua vida, tem um impulso espiritual e tem um futuro, um trabalho espiritual. A palavra de Deus fala de 5 sacrifícios espirituais. Se os irmãos quiserem notar rapidinho, eu não quero gastar muito seu tempo, mas qualquer de nós que não está disposto a oferecer um desses sacrifícios ou mais, precisamos reexaminar nosso relacionamento a esse sacerdócio real. Eu sou de fato sacerdote? Ou estou brincando? Eu sou turista que ando no meio dessa tremenda fábrica nova, que custou mais ou menos 300 milhões de dólares, que nem sei como fazer o que eles faziam, colocando potes, colocando aqueles fios, todos trabalhando, 700 operários, e sai dentro de, não sei se 1 hora, começa esse carro aí, de nada, e sai um carro lindo, bonito, valendo uma pequena fortuna. Porque cada pessoa sabia qual era seu papel, qual é o sacrifício, qual é o investimento que eles tinham que fazer. O primeiro texto é o texto de Romanos 12, em que todo mundo tem que se sacrificar. Como nós falamos ontem, tem que morrer para servir. Portanto, irmãos, rogo
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se oferecem em sacrifício vivo, já ressurreto. Está relacionado com o capítulo 6, onde nós morremos publicamente no ato de batismo e nós ressuscitamos para novidade de vida, que nós ofereçamos nossos corpos, porque tem muita gente que depois de passar por esse ato, parece que já tem sua garantia para o céu, mas não se envolve com a missão. Aqui Paulo está apelando para os romanos a se envolver com a missão de Jesus, através desse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é seu ministério, seu culto racional. Culto espiritual, outra tradução, culto lógico, culto que dá coerência com a salvação que Ele lhe deu, é de oferecer o seu corpo. Eu tive como meu companheiro de quarto John Stam, S-T-A-N. Todo mundo que viveu nos anos 30, 40, por aí, conhece esse nome, porque ele ficou famoso demais. O tio dele, esse mesmo nome, John e Beth Stam, que depois de uma luta tremenda, especialmente a parte de Beth, entregou seu corpo ao Senhor Jesus, junto com o marido, para chegar no interior da China e proclamar as grandezas de Jesus Cristo. Ficaram lá, tiveram uma criancinha de uns meses, quando chegaram as tropas de Mao Zedong, e lhe deram uma opção. Se vocês negarem a Jesus, publicamente negar a Jesus, vocês podem voltar para casa. Nós vamos expulsá-lo do país, voltem para a América. Mas se vocês não negarem Jesus, vocês vão ser decapitados. E eles optaram a ser decapitados. Primeiramente, uma decisão feita antes para sacrificar o seu corpo. Quando chega, portanto, aquela espada que decepou a cabeça desses dois irmãos nossos, missionários daquela missão interior da China, quando isso aconteceu, era apenas o desfecho do que ele já tinha feito numa entrega muito especial, que foi escrito lá na Bíblia, da Betty Elliott, que perdeu o marido entre os Alcas em 1956, uns 30 anos depois. Amados irmãos, o primeiro sacrifício é seu corpo. Se para martírio ou se para viver em maior regalia, Deus que decide, só que o seu corpo não é mais seu. Este corpo pertence a Cristo. Tal como uma pessoa que casa e se oferece corpo e alma ao seu marido, nós oferecemos nossos corpos a Jesus em sacrifício. Qual é o problema de nossas igrejas em termos de missões? É justamente falta de oferta. Sair do país, ficar longe da família, ficar numa outra cultura, ter que comer coisas como aquele irmão que nos escreveu lá de Papua Nova Guiné. Aqui se come tudo que anda sozinho. Ou como o Ronaldo Idório, que tem estado aqui para nos abençoar tão ricamente. Quando o irmão nosso foi lá visitá-lo no norte de Gana, ele diz, nunca volta não. Eles comem ratos. Comem ratos. E a gente, como hóspede, tem o privilégio de verificar se o rato está fresquinho ou não. Assim, apertando os olhos. Se sai sangue, dá para comer. Se não, cuidado, pois está apodrecendo. Ele diz, não volto mais. Porque ele ainda não tinha sacrificado o seu corpo. Meus pais saíram da América do Norte em 1923. Para um lugarzinho chamado São Pedro de Buena Vista, bem no interior da Bolívia. Só em 1985 que eu tive o privilégio de visitar aquele lugar só de um teco-teco, olhar para aquela cidadezinha, não é cidade, é um povoado, é em cima de um monte, lá no meio dos rios
lá no interior da Bolívia. Quando meu irmão ficou muito doente, não havia médico, não havia nem farmácia, não havia remédio, não havia nada. Não havia nenhum jeito de se resolver, senão através da oração. Amados irmãos, essa era a vida missionária. Hoje, a coisa é muito diferente. Tem lugares, claro, especialmente na selva, lugares onde a gente tem que viajar muito tempo para chegar. Mas normalmente até com socorro dá para chegar em poucos minutos. Qualquer lugar do mundo já tem rádio, tem todos os meios. Antigamente era muito complicado. Antigamente as doenças que deceparam os missionários foram terríveis. Eu lembro aquele inglês que deu um protesto tremendo. Você vai chegar lá, vai morrer como tantos outros já morreram. De 70 missionários que saíram para o oeste da África, 62 já tinham morrido. Dentro de 2 a 3 anos. O senhor vai morrer também. Ele diz, olha, se eu tivesse 1000 vidas, eu daria todas elas para levar o evangelho aos negros do oeste da África. O que produz esse tipo de compromisso com a missão, meu irmão? O que produz isso? Somente Cristo em você. Ele veio com essa mesma missão, ele veio com esse mesmo compromisso. Ele que foi para a cruz e ele coloca em você aquela mesma ideia que ele colocou na palavra de Paulo em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, já estou crucificado. Se eu for crucificado, tudo bem. É apenas a continuação daquilo que já acontece na minha vida. Primeiro sacrifício. Oferece seu corpo como sacrifício vivo. Santo, agradável a Deus. Ali está envolvido caráter. Ali está envolvido compromisso. Ali está envolvido adoração, culto, serviço. Segundo sacrifício, todo mundo aqui deve conhecer muito bem, porque nossas igrejas se aprimoram nesta área de louvor. Hebreus capítulo 13 e versículo 15. Maravilhoso texto, onde nós ensaiamos nossa vida celestial. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Nossa proclamação sem música é acompanhada por uma proclamação musical. É interessante que esse texto não diz que nossos louvores precisam de uma voz privilegiada, uma harmonia bem afinada. Não diz nada sobre isso. Apenas diz que nós confessamos o seu nome. Qual é a nossa missão? Proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas. Em alguns lugares é melhor falar sem música. Em outros lugares é melhor louvar com música. Não pensa que música é a única maneira de louvar a Deus. Número 3, o sacrifício que nós ouvimos também apresentado ontem à noite, de boas obras, de suprir necessidade, de tirar a aflição das pessoas e sofrimento. Não se esqueçam, versículo 16, do mesmo trecho, de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Qual é a maneira que nós, em nossa igreja, serve a comunidade? Eu lembro uma vez a maravilha de alguém que nos disse que quem evangeliza nessa cidade não são os crentes, mas os não crentes. Como que é isso? Os não crentes evangelizam? Exatamente. Lá no barbeiro começa a conversar. Qual é a igreja que você recomenda? Nós recomendamos essa igreja em rua tal, com tal endereço. Por quê? Porque lá eles servem aos seus vizinhos. Eles chegam de casa em casa se oferecendo fazer qualquer coisa para ajudar. E para quê? Só por amor. Eles não tentam nem levar a pessoa
a igreja deles. É simplesmente que eles estão lá por amor a Cristo. Eles dizem isso, nós estamos aqui por amor a Cristo. Então, queridos irmãos, esse texto diz que isso também é um sacrifício que nós podemos oferecer. E graças a Deus, aqui no Brasil, tem muitas igrejas que estão envolvidas em todo tipo de ministério chamado social, para a glória de Deus. É um dos sacrifícios. Tem mais um sacrifício de tremenda importância, queridos irmãos. É o sacrifício de Romanos capítulo 15, e versículo 16. Serviço sacerdotal. A palavra que Paulo usou nesse texto para descrever o seu ministério foi essa aqui. A respeito de alguns assuntos, 15 de Romanos, os irmãos que querem acompanhar. Eu os escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Nossa oferta não é mais nosso corpo, mas o corpo de nossos convertidos. É o trabalho pastoral, é o trabalho do conselheiro, o trabalho do professor da escola bíblica, o trabalho do missionário, o trabalho da pessoa que, como Paulo, proclama as grandezas daquele que nos chamou das trevas e vai passando o sacrifício de transformar uma pessoa que é completamente inadequada para entrar no céu. Meus irmãos, só vergonha se ele chegar no céu do jeito que ele está. Então Deus diz, olha, faça um trabalho de restauração. Faça um trabalho de dar roupa nova para ele, para dar um banho nele, para tirar aquele mau cheiro dele, mudar essa língua dele, mudar sua maneira de pensar e torná-lo um seguidor que reflete o Senhor que ele aceitou. Meus irmãos, que trabalho tremendo de pegar essas pessoas tão longe de Deus e não somente dar um banho, mas fazer uma transformação do caráter, para que não aconteça aquilo que 2 Pedro capítulo 2 diz, que a porca que foi lavada voltou para o lamaçal. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos é ter uma oferta, que quando chegar lá no céu, até os anjos vão bater palmas. Veja a transformação que deu nessa vida. É trabalho, sacrifício sacerdotal. Último sacrifício que está em muita falta aqui no Brasil. Já foi enfatizado este sacrifício, mas sem perceber que é sacrifício que agrada a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 18, quando Paulo, agradecendo a oferta dos filipenses, explica que os donativos que Epafrodito trouxe, que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave. Lembra que no Antigo Testamento aroma suave é de todo sacrifício que Deus aceita. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amados irmãos, quanto dinheiro mal gasto aqui no Brasil. Quanto dinheiro gasto que não tem aroma suave nenhuma. Porque não é sacrifício aceitável a Deus. É um investimento em nosso próprio conforto. Uma vida melhor para nós. E não uma vida que reflete a vida sacrificial de Jesus Cristo.
Nunca esquece, amados irmãos, quando aquele irmão, que não é bem irmão, queria seguir a Jesus. E Jesus falou para ele, em Lucas 9, as raposas têm seus covis, pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem lugar para colocar a cabeça. Ele estava simplesmente dizendo que a missão de Jesus é uma missão sacrificial, até no conforto. Há tanta coisa que nós fazemos, especialmente nessa mania que nós temos aqui no Brasil, que a igreja precisa ser confortável, até para os olhos. Tem que ser uma coisa linda, bonita, maravilhosa. Tem que ser ar-condicionado, tem que ter mármore lá fora. Tem que chamar exatamente como as igrejas católicas. Porque a igreja católica era isso, eles demoraram centenas de anos para construir esses famosos catedrais. Mas que valor teve em criar sacrifício que agrada a Deus? O texto diz, o que agrada a Deus é quando Deus pode repassar a sua missão. A pessoa que está vivendo em necessidade no outro lado do mundo, seja uma necessidade da pobreza que nós vimos ontem à noite, ou um dos nossos irmãos, colegas, que está servindo ao Senhor de uma maneira maravilhosa, de maneira que eu posso trabalhar, ganhando alguma coisa, repassar uma parte para ele, e ele ser usado por Deus para a sua glória. Na minha igreja que eu pastoreei na outra América durante um tempo, o orçamento da igreja sempre é dividido por 50% para missões. Então, um dia chegou o imposto de renda para fazer uma basculhada, porque eles tinham ali uma nota que esse senhor aqui deu 50% de seu salário para missões. Isso não é possível. Eu não sabia de nada. Nós fomos lá verificarmos contas e verdade. Não que não ganhava muito, mas ele tinha um grande amor e tinha um sacrifício suave para o Senhor. 50% do seu salário vai para missões. Queridos irmãos, nós não temos nenhuma possibilidade de cumprir essa missão se nós não compreendermos que nós temos que sacrificar alguma coisa. Se não é para sacrificar seu corpo lá, saindo lá para Angola, ou lá para Gana, se não é para sacrificar sua vida, criando discípulos que se tornam verdadeiros ofertas agradáveis a Deus, se não é para louvar a Deus, se não é para fazer boas obras, então pelo menos manda R$1 para a obra do Senhor. Toma uma Coca-Cola a menos e cumpre sua missão aqui na terra. Nos minutos que nos restam, eu quero falar sobre como que a igreja conseguiu chegar onde está. A igreja de Atos é uma igreja que se firma em 2 montes. O monte sem nome, da Galileia, norte de Israel. Monte das Oliveiras, bem ao lado de Jerusalém, no outro lado do Vale do Cedron. Nesses 2 montes está o impulso para evangelizar o mundo inteiro. E o livro de Atos mostra exatamente essa realidade. Capítulo 28 de Mateus, versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Eu sei que é complicado crer isso. Autoridade acima do seu chefe no emprego, autoridade acima do seu marido, se você é mulher, casada, autoridade acima do presidente Lula, autoridade total, absoluta, máxima, pertence a Jesus Cristo. Se eu concordo com essa ideia, e não apenas dou assim uma
repetida dessas palavras sem entrar no coração, eu sempre terei uma desculpa para não obedecer uma ordem como ide fazer discípulos de todas as nações. E nós encontramos no próprio livro de Atos pessoas que tiveram problema com essa autoridade de Cristo. Mas lembra que Paulo não quis um missionário chamado João Marcos a continuar na segunda viagem missionária. Por quê? Eu só posso entender que João Marcos tinha um traçozinho de rebeldia diante da autoridade de Jesus Cristo. Ele diz, ele não serve para a missão. Toda autoridade. O que nós aprendemos quando vamos para uma escola para aprender a ser missionário? Qual é o principal treinamento? Obedecer à autoridade de Jesus Cristo. Nada mais importante de ver em todas as facetas, todos os envolvimentos de relacionamentos, tudo a autoridade de Jesus é total, absoluta e assim. Portanto, e de fazer discípulos que também vão entender a autoridade de Jesus. Esse é o monte sem nome em Galileia. O segundo monte, Monte das Oliveiras, é o monte de Atos 1:8, que nós já ouvimos. Receberão dunamis, com descer sobre vós o Espírito Santo, e receberão poder, capacitação. Obediência e capacitação são as duas pernas em que a missão de Jesus Cristo continua no mundo hoje. Onde se busca apenas poder, e nós temos uma tendência muito forte no Brasil a colocar a seguinte faixa: aqui tem poder. Está sem emprego, aqui a gente produz emprego. Você está doente, aqui tem cura. Cura da parte de Deus, obviamente. Você está sem dinheiro, aqui tem dinheiro que vem do céu, e assim por diante. Poder. Mas a parte de obediência está bem defasada. E o grande problema que nós enfrentamos, portanto, aqui é de andar de duas pernas, olhar com dois olhos. Olho do monte de Galileia, monte das oliveiras. Obediência com poder. Quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos exatamente essas duas pernas andando direitinho. No dia de Pentecostes, o que Pedro está pregando? O que produz essa reação de 3.000 homens querer conhecer a Jesus e viver por Ele? É só ler a mensagem e ver como ele fala com a autoridade que Jesus tem. Como rei que coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E vocês se tornaram inimigos, vocês queriam matá-lo. E agora está vivo. E está pronto para castigar todo mundo que não se entrega em obediência a ele. E lá eles se arrependem, morrem através do batismo e logo entram nessa fase chamada discipulado. Se persevera na palavra, eles perseveram na comunhão, aquela formação do corpo, do templo, de uma pedra ser colocada sobre outra pedra e a pessoa se tornar responsáveis uns pelos outros. Eles começam a partir o pão, ato de adoração e oração. Mais poder, Senhor. Quando lemos capítulo 4, versículo 31, eles ficam cheios do Espírito Santo e cheios de poder para proclamar a palavra de Deus. Qual a missão? Como que essa missão se cumpre? Através desses dois montes. E quando há um equilíbrio, os irmãos podem ter certeza que o Brasil vai se tornar o que já foi predito anos atrás. O Brasil vai ser celeiro missionário. Vai se tornar uma grande fonte de obreiros. E aquele texto que Jesus falou para os seus discípulos, que a colheita é grande
e os trabalhadores são poucos, que esse problema vai começar a se resolver, pelo menos parcialmente. Orai, pois, para que o Senhor da colheita envie obreiros. Só que a palavra não é enviar, não, é a palavra mandar. É uma tradução que é muito apropriada para a palavra ekbalo, porque a ideia de enviar é usar somente palavras para enviar. Enquanto a ideia de ekbalo é mais ou menos o que o Ronaldo faz quando ele chuta uma bola lá na Copa do Mundo e a bola entra mesmo no gol. Quer dizer, é uma coisa de tremenda força que você não dá para resistir. Mande obreiros. A minha opinião é que, faltando oração, faltando Deus agir em resposta a esse pedido de mandar obreiros, faltando, portanto, todo aquele respaldo que esse mandar significa, sustento, treinamento, cuidado das pessoas, a escolha das pessoas certas, de Atos capítulo 13, quando isso falta, a missão de Jesus vai patinando, vai ficando na mesma, muita decepção e muita tristeza na parte daqueles que já contemplaram a possibilidade de levar esta palavra para frente. O texto de Romanos 11 nos garante que os ramos que já não produziram vão ser reenxertados, chamados ramos de Israel. João 15 diz que quando um ramo não produz, o pai, dono da videira, corta esse ramo. E depois jogado no forno. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que, em primeiro lugar, a missão vai se cumprir. Não pode deixar de se cumprir. As bodas do cordeiro não vai faltar nem uma pessoa. Toda a cadeira vai ficar ocupada nas bodas do cordeiro. A moça com que Jesus vai casar na sua vinda, segundo Efésios, capítulo 5, versículo 26, 27. Queridos irmãos, essa moça é muito especial. Ela é linda, ela é nova, ela não tem ruga, não tem mancha, não tem, especialmente não tem falta de um olho, não tem falta de um braço, não tem falta de uma perna. Já pensou Jesus casar desse jeito? Portanto, a missão é de criar uma igreja mundial, um corpo de Cristo como noiva, que seja razão para Deus ser glorificado, que o filho casou com uma linda moça chamada Igreja de Jesus Cristo, igreja brasileira, indiana, igreja de Angola, Zaire, todos aqueles diferentes cores, todos juntados numa noiva, sem mancha, sem sujeira, mas uma igreja gloriosa. Lembra da história que já contei para alguns dos irmãos aqui? Aquele rapaz que veio com seus pais, ele nunca tinha ido para a cidade nenhuma, nunca tinha visto essa gaiola que nós chamamos de elevador. Ele ficou lá olhando, de repente vai uma senhora toda curvada, rugada, cabelo que não tinha passado por shampoo por muito tempo, entrou naquela gaiola, feiura tremenda. Em menos de um minuto saiu Miss Brasil. Papai coloca mamãe lá dentro. Que coisa tremenda. Que maravilha essa cidade tem. Senhor, coloca a tua igreja lá dentro. Coloca a tua igreja lá dentro. Portanto, a glória do Senhor vai ser revelada.
E vai ser revelada primeiramente através do Filho e depois através dos filhos. E quando de todas as nações e povos e línguas e tribos se formar esta tremenda esposa, propriedade exclusiva de Deus, com essa maravilhosa identidade, e ela louvando o seu marido, Jesus, e todas as maravilhas de suas grandezas, Jesus voltará para o seu casamento. Não faltará ninguém. Isso me anima demais, porque parece que a coisa não está indo bem, não. Mas Deus tem meios. E na minha maneira de entender o Novo Testamento, um dos meios que ele vai usar vai ser perseguição. E tal como a igreja chinesa, a igreja de Vietnã, a igreja de Coreia do Norte, a igreja de Mongólia, a igreja de tantos lugares do mundo, é uma igreja purificada pelo sofrimento. O Brasil também vai passar. Posso estar errado. Pode ser que essa igreja vai se melhorar sem sofrimento, pelo menos sem perseguição. Não acredito muito nisso. Pode ser, vamos ver. De qualquer modo, a igreja vai ficar completa. A igreja vai ser unida em torno do seu Senhor. Vai ser um corpo, vai ser um templo, onde Deus habita no meio do seu povo. Oh Deus, nosso pedido é que Tu nos mostres qual é nosso papel dentro dessa tremenda missão que Tu tens para a Tua igreja. E que nós saibamos, com alegria e disposição, com empenho, a cumprir esse papel. Seja discipulado, seja de sair de nosso país, de nossa terra, para proclamar as grandezas de nosso Senhor, seja de louvar-te, Senhor, confessando teu nome em nossa vizinhança, em nossa casa, ou seja, Senhor, levantando fundos e mandando para aqueles que precisam. Oh Deus, que nós não abandonemos ou rejeitemos esse grande privilégio de cumprir o papel que Tu nos deste para cumprir. Em nome de Jesus, amém.